estamos na pandemia, não usamos máscara para administrar quimioterapia. Porque, como Juliana bem disse, a indicação do uso de máscaras pela NIOSH é quando há possibilidade de gotículas, e que não ocorre na administração endovenosa. Por quê? Porque a gente já toma alguns cuidados prévios, e até vou comentar alguns cuidados pós que já estão chegando no mercado. Então, a gente tem a questão do equipo preenchido com soro. Então, a hora que eu vou instalar, não vou ter nenhum resíduo de quimioterápico ali na ponta que possa cair na minha mão ou gerar o aerossol para eu estar usando máscara. Existem já alguns equipos hoje no mercado, estão começando a chegar no Brasil, de que você consegue lavar o equipo da quimioterapia sem perfurar infusor lateral, nada disso. E aí você reduz ainda mais o risco de geração de aerosol na retirada da quimioterapia, na desinstalação, né? Hoje, a recomendação que a gente tem é usar a gaze para o apoio, né? E, como Juliana trouxe, de tampar essa ponta desse equipo. Mas com essas novas tecnologias que estão chegando, em breve, a gente não vai precisar tampar, né? A gente não vai precisar, talvez, nem usar a gaze, porque os equipos, eles já vêm preparados para que a gente lave esse resíduo de quimioterapia e que você consiga fazer várias quimios no mesmo equipo, né? Isso é redução de custo, redução de resíduos e redução de risco também para a gente. Então, lá, quando eu cheguei aqui em Salvador, usava-se máscara. E aí, assim, foi um trabalho devagarinho, de convencimento, de mostrar o que existe na literatura, de que a gente estava gastando um EPI desnecessariamente. E hoje não, já faz aí 5 anos, 6 anos mais ou menos, que a gente não utiliza mais máscara para administração endovenosa. Então, e aí, gente? Vou ser chamada para palestrar, para conversar com o gestor de cada instituição. Eu acho que é isso. Olha, gente, obrigada, Janice. A Caroline diz o seguinte, que no Hospital Sírio-Libanês utilizamos os piros como extensor de equipos antineoplástico. E não somente no Sírio, pelo que eu estou vendo, a Isabel Castro também está dizendo que usa o Spiros. Vocês conhecem esses Spiros? Não é da minha época. Na minha época, eu usava o que Janice falou. Eu já ia com a gaze na mão para reduzir o risco de contaminação no ambiente e descartava direto no saco plástico e ia para os resíduos tóxicos. Então, muito interessante saber que já existe, na prática, uma hierarquia de controle que não é, para mim, equipamento individual, mas é coletivo. E vamos pensar, gente, a máscara, já vimos ali gotículas e aerossóis, gotas. A máscara não vai dar jeito. E aí tem outras perguntas e outras informações. A Ana Cláudia também disse que na BP usa o Spiro. Tem muita coisa interessante. A Marisa, ela fala o seguinte, houve uma época que, por falta de especificação de norma de conhecimento, não utilizamos a máscara PFF2, quem nos pontuou e recomendou foi um bombeiro durante o treinamento da CIPA. Olha que coisa, né? Ainda bem que nós estamos sempre atentos para ver as questões que existem relacionadas à segurança ocupacional. A Maria Elane diz o seguinte, infelizmente, tem serviços de referência que ainda tem o técnico de enfermagem como instalador principal de quimioterápicos. Falta de fiscalização, falta de profissionais enfermeiros, realidade do Brasil. É para pensar. Elane, eu penso o seguinte, uma instituição não pode abrir, não importa em que parte do Brasil ela esteja, se ela não tiver a quantidade mínima exigida de profissionais. É para isso que serve a Anvisa, não é? Porque ela dá autorização, né? Ela dá autorização. E quando ela dá autorização, ela vai ter que checar tudo isso aí. Os conselhos federais, eles estão aí realmente para fiscalizar. Particularmente, eu não acho que quando se instituiu que o enfermeiro que instala químio não foi simplesmente para ter um enfermeiro, foi por considerar que é uma atividade de alta complexidade. E se eu dou uma atividade de alta complexidade para um profissional que não foi preparado para isso, eu exponho esse profissional a risco, eu exponho esse paciente e familiares a risco. Então, quem está no extremo do país, ou quem está em São Paulo e está numa instituição, ou na Bahia, está numa instituição que é o técnico que faz isso, muita atenção.
você que é enfermeiro, você pode responder por você estar fazendo ou percebendo um exercício ilegal da profissão. Você permitir que um técnico administre, você não está seguindo o que a legislação manda, então isso pode ser perigoso. Então, muito boa a sua provocação, Elaine, eu acho que todo mundo precisa realmente pensar um pouco de uma maneira ampla o Brasil, né? A Adriana fala, será que daria para usar o hub que não permite a exposição? Acho que é justamente isso, o Spiro, né? Que as pessoas falaram aqui, que é para que a gente não tenha uma exposição da droga sobre a unidade, né? Tem muitas questões aqui, gente, muitas questões. A Maria Solange Cíbola diz o seguinte, na instituição de vocês, qual avental o enfermeiro utiliza para instalar a químio? É impermeável? Quem poderia responder? Pronto, a Janice já disse que é impermeável, sim. No seu também, Juliana, é impermeável? Você também, Luiz? Você que eu sei que você é farmacêutico, mas você fica olhando para nós, tanto que a gente não sabe onde termina Luiz enfermeiro, onde começa o farmacêutico, porque a integração é tão grande, né? Lá você também observa isso, Luiz? Perfeito, Luiz, perfeito. Seu microfone está desligado, né? Você quer comentar alguma coisa? Perfeito. A Adriana Cordeiro, ela fala o seguinte, na minha instituição pública, não temos padronização de materiais, mesmo com muita luta. Os EPIs são essenciais para a segurança dos trabalhadores. Adriana, continue na luta, porque a gente, para conseguir muitas coisas, precisamos realmente lutar, né? A Mila diz o seguinte, no local que eu trabalho, quando acaba a quimioterapia, se utiliza a solução salina pós-quimioterapia para lavar os equipes da quimioterapia por gravidade. Perfeita. Olha, a Maria Elane fala, Spiros, gente, tem alguém aí que está nos escutando, que trabalha com Spiro, que queira falar alguma coisa? Essa é a sua vez. Fala para a gente aí, que as pessoas estão curiosas, querendo saber o que é esse Spiros, né? A Mila diz o seguinte, eles abaixam o frasco que continha a quimioterapia, abaixo da poltrona do paciente, deixam o soro aberto, com isso o soro retorna para o frasco e lava a quimioterapia. Isso de fato é correto? Ô, Mila, eu vou lhe dizer uma coisa. Meu mestrado e doutorado foi carga de trabalho da equipe de enfermagem. Eu tenho certeza que essa atividade vai aumentar a carga de trabalho, que é a demanda de atividade que o paciente faz com que nós, enfermeiros, possamos cuidar dele, né? Então, a carga de trabalho, eu tenho certeza que isso aumenta a carga de trabalho. Janice, você quer fazer algum comentário sobre isso? Que é uma prática que eu entendo que no dia a dia cada um vai criando prática, e eu tenho certeza que essa prática é para usar o máximo da solução e não perder o que está no equipo. Imagino que é isso. Você quer comentar, Janice? Quero sim. Quando eu li a pergunta aqui, eu falei, eu quero falar. Na verdade, eu entendo essa preocupação que a gente tem de querer que infunda toda a droga, até porque é feito um cálculo, né, para que esse paciente receba a dose correta, mas é o que a Lélia falou. A gente tem um número de profissionais disponíveis porque demora para fazer isso, né? Se você consegue deixar com que caia a quimioterapia até um certo ponto, né, gravitacional ele vai, mas o fato de você abaixar a equipe, encher de soro, essa é uma manobra que eu acho que dá para fazer, porque eu estou entendendo que o sistema é fechado, né, mas e o tempo que se gasta para fazer isso? Então, eu não consigo imaginar isso na minha prática hoje. Eu não tenho um número de profissionais sobrando para conseguir fazer isso. E o que a gente faz? Vai em busca no mercado. Gente, desenvolvam alguma coisa que nos ajude, né? Nós precisamos sim, principalmente quando a gente fala em pediatria, né? Precisamos sim infundir essa droga toda. Então, a gente vai calcular mais, já calculando esse prime do equipo ou não, mas essa manobra, ela é trabalhosa, né? Então, eu aqui não consigo fazer. Muito obrigada, Janice. Tem muitas respostas. Muito obrigada por esse complemento. Né? A Cristina está dizendo o seguinte, o Spiros é um conector que pode ser utilizado no equipo e na seringa também durante a manipulação. Gente, que coisa interessante, né?
Na minha época não tinha nada disso. Na minha época eu só usava o Clave, chamava de sistema fechado e acabou, você não tinha mais nada. Muito bom saber que tem todas essas ocupações aí, nessas proteções que podem nos ajudar. Eu vou agora, porque, gente, nós já sabemos que o tempo passa muito rápido, a gente já começa a finalizar. E Júlia está agoniada. Então, Júlia, eu quero saber o seguinte: nós sonhamos, imaginamos que nós não estamos na pandemia. Por favor, enquanto a gente sonha, responda a pesquisa de satisfação, pode ser no final, porque nós precisamos melhorar. Então, responda a pesquisa de satisfação, é fundamental para a gente. Júlia, sonhamos, acreditávamos até agora que não tinha pandemia. Então, já foi dito, olha, segundo as recomendações para administrar quimioterapia, não se usa máscara, segundo as recomendações que as palestrantes nos trouxeram aqui. Luiz já disse que lá no fluxo laminar, eu tenho a impressão de que na vida dele lá, nada mudou com a pandemia. Tem vontade de ficar escondidinho ali dentro da farmácia, não é, Luiz? Porque eu acho que mesmo com a pandemia, não mudou nada, não é, Luiz? E tenho a impressão que isso tem... Não é, Luiz? Eu tenho a impressão que isso tem a ver com hierarquia de controle, porque Luiz não está nem aí com pandemia, porque ele se cuida, não é, Luiz? Então, Júlia, que é do controle de infecção, especialista, hoje ela também trabalha para a Organização Mundial de Saúde. Júlia, você ouviu todo mundo dizer aí, não usa máscara. E agora? É verdade, gente, o sonho acabou. Estamos na pandemia da Covid-19. Estamos na pandemia. Júlia, comente aí, o que a gente faz? Já que elas disseram que fora a pandemia não precisa. E agora, Julinha, conta para a gente como é toda essa questão de administração de antineoplásico no momento da pandemia. Você tem um norte que você queira dar para a gente, por favor? Obrigada de novo, Julinha. Bom, boa tarde, Lélia. É um prazer estar aqui com os especialistas em quimioterapia, né? Na verdade, na área de oncologia. E eu gostaria de dizer assim, eu trabalho no serviço de controle de infecção, aliás, trabalhei no serviço de controle de infecção, hoje eu trabalho na área, mas de outra maneira, mas assim, eu acho que assim, tem que ser um casamento, né, de quem trabalha em controle de infecção e com os profissionais que trabalham na assistência direta ou indireta, né, como o Luiz, né, ele não trabalha diretamente na assistência, né, mas ele faz parte da equipe. Então, o serviço de controle de infecção tem que, né, trabalhar junto, né, e como se fosse um casamento mesmo, né, como a gente sempre trabalhou, né, Lélia, Janice, né, acho que a gente sempre trabalhou em harmonia. Eu acho que, assim, a gente pode ter opiniões diferentes, né, e, de repente, posições diferentes, mas a gente trabalha para chegar a um consenso da melhor prática, né? Então, é isso. E também já foi falado por vocês, esqueci de agradecer a doutrina, né, Educação e Saúde, em nome da Lélia, que é diretora executiva, né? Então, muito obrigada, né, mais uma vez em participar da live. É sempre um desafio que ela me propõe, né, e com várias provocações de reflexão mesmo. E como já foi falado pelos especialistas, né, a gente, né, a situação discutida, colocada até então, é numa situação de normalidade, sem Covid, né, sem epidemia, sem pandemia, né, então a gente tem que lembrar sempre disso, né, mesmo em situações que não são de pandemia ou epidemia global, tem uma epidemia numa unidade oncológica, tem uma epidemia, um surto numa UTI, em qualquer unidade. Então, são tomadas medidas de controle excepcionais, além das medidas normais, né? Então, isso que a gente tem que lembrar, que sempre numa situação de surto, de epidemia ou pandemia, nós vamos utilizar medidas
a mais, excepcionais, e depois, quando voltar à normalidade, né, se é que a gente vai voltar a essa normalidade, né, tão logo, né, eu acho que não vai ser, mas quando voltar à normalidade, então, vai entrando nos eixos, né. Então, tem até um trabalho que mostra uma avaliação screening de pacientes e de profissionais com Covid-19, e que eles viram que era uma grande participação de profissionais assintomáticos e que tinham infecção, né, fazendo PCR. E eles viram que conforme foi mudando a curva, teve, né, a redução das infecções em Londres, também foi diminuindo o número de profissionais assintomáticos, né, e com infecção. Tá? Então, essa questão, né, de pessoas com infecção, profissionais com infecção, pessoas assintomáticas e profissionais assintomáticos, vai refletir justamente, né, essa curva epidêmica, né? Se a gente estiver lá em cima, vai ter mais profissionais com infecção que eles podem adquirir da comunidade, no domicílio ou no serviço de saúde. Tá? E vai diminuindo essa participação de aquisição pelos profissionais também, né? Então, a gente tem que lembrar disso, né? Situação de normalidade e situação de pandemia, né? Eu fiz, assim, um histórico, né? Não sei se vocês lembram, mas, assim, a China notificou a OMS em 31 de dezembro de 2019, tanto que o coronavírus, no começo, se chamava nCoV 2019, né? E se descobriu que era um novo coronavírus, né? Que depois passou a se chamar SARS-CoV-2, e 30 de janeiro, então, quer dizer, em um mês, a OMS já publicou, né, que era uma emergência de saúde pública internacional, porque em um mês já tinham 18 países fora da China com casos de Covid-19, né? E 2 meses, né, na verdade, não 3 meses, né, 2 meses e pouquinho, né, 11 de março, foi declarada a pandemia, né, porque já estava uma situação generalizada, né, em vários países e vários continentes, tá? Então, a gente está vendo, né, como é que está a situação mundial, né, e a situação no nosso país, né, que está assim, brigando com a Índia, ou é segundo lugar, ou terceiro lugar, né, atrás dos Estados Unidos, tá? Mas, então, eu acho que a gente tem que pensar dentro, né, de uma unidade oncológica, né, uma unidade de quimioterapia, o que se faz, né? Estamos pensando na proteção do profissional com relação à proteção de contaminação química, né, que é da substância antineoplásica, substância perigosa, enfim, mas também existe o risco dos pacientes serem assintomáticos, já que o paciente imunossuprimido, muitas vezes, ele não vai manifestar sinais e sintomas, tá? Ele pode ser assintomático. O profissional também, ele pode ser assintomático, né? Se esse paciente tiver um acompanhante, como já tem um estudo mostrando, né, num ambulatório de quimioterapia infantil, as crianças não tinham Covid, mas os acompanhantes tinham, e muitos deles eram assintomáticos, né? Então, a gente tem que olhar não só para o paciente, né, mas também para aqueles que convivem com o paciente. Bom, então, assim, ao longo do tempo, né, desde que foi feita a notificação pela China, a Organização Mundial da Saúde, como é um vírus novo, muita coisa foi mudando ao longo do tempo, né? Inclusive com recomendações diferentes dadas pelo CDC, Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e pela Organização Mundial da Saúde. Então, o CDC
sempre falou, olha, utilizem para proteção facial a máscara N95 ou PFF2, o óculos de proteção ou protetor facial. E a OMS sempre falava, né, use máscara cirúrgica, só em situações ou unidades onde há procedimentos com geração de aerossol, é necessário usar a máscara N95, né? E também uma outra recomendação, que era dada no começo, é que a máscara cirúrgica deveria ser utilizada quando o paciente tivesse sinais e sintomas de infecção, e o profissional da saúde também, ao cuidar de um paciente com suspeita ou com diagnóstico de infecção, né? Desde que não tivesse procedimento, né, com geração de aerossóis. E isso mudou ao longo do tempo, porque há evidências de que muitas pessoas podem ser assintomáticas. Então, por isso que veio essa recomendação de uso universal da máscara, tá? Porque muitas pessoas, né, se supõe que pelo menos 50% das pessoas podem ser assintomáticas e ter infecção e podem transmitir o vírus, tá? Ou podem estar no período pré-sintomático, ou seja, está no período de incubação, com risco de transmitir o vírus, mas ainda não tem sintomas, né? Porque ainda está no período de incubação, tá? Então, por isso, essa recomendação de uso universal de máscara cirúrgica pelos profissionais de saúde em qualquer unidade do serviço de saúde, tá? Porque serve, né, para as duas coisas. Se ele for assintomático, tiver infecção, é uma barreira para a fonte, né? E ao cuidar de pessoas, né, que não se sabe se tem infecção ou não, a pessoa está protegida, tá? E para a população em geral, a máscara de tecido, né? E a OMS, na última publicação, recomenda que mesmo para a população, né, se forem pessoas de maior vulnerabilidade, como os idosos, os imunossuprimidos, né, eles devem usar a máscara cirúrgica e não a máscara de tecido. Tá? Eu acho que essa é uma informação importante, porque vocês lidam com esses pacientes, né? Então, esses pacientes, preferencialmente, devem usar máscara cirúrgica, mesmo na comunidade, né? Então, essa é, assim, uma coisa geral que eu dei, assim, em termos de mudança ao longo do tempo, né? E as mudanças vão ocorrendo mesmo, né? Até as dúvidas com relação ao modo de transmissão, né? Então, o modo de transmissão, CDC sempre falou, olha, o principal modo de transmissão é por gotículas, né? Mas é melhor usar a máscara N95. Só que com problema de desabastecimento, eles escreveram lá na página deles, né? Melhor usar máscara N95. Mas se não tiver, a máscara cirúrgica é eficaz, né? Então, também gera dúvidas, né? Também vocês ficaram sabendo, né? E passou aí na mídia, né? Na televisão, nos jornais, né? Tudo, que um grupo de pesquisadores pediu para a OMS rever a questão do modo de transmissão, né? E a OMS disse, por enquanto, o principal modo de transmissão é por gotículas em serviço de saúde. Pode ocorrer a transmissão por aerossóis quando ocorrer procedimentos que geram aerossóis. E que na comunidade, restaurante, né, sei lá, né, locais onde, né, tem muita gente, né, e que cantam e tal, e o local é fechado, talvez exista o risco de transmissão por aerossol, né? Mas eu já soube de uma fonte fidedigna que aquele caso, né, de surto num restaurante em que supostamente foi por transmissão por aerossóis, na verdade, era o problema de ar-condicionado, né? E não um problema específico, né, de transmissão por aerossóis, né?
Agora, o caso do coral, que as pessoas estão cantando, né? Número grande de pessoas, né, cantando alto, né, dispersando mesmo gotículas num ambiente fechado, né? Então, também é difícil dizer se a transmissão ocorreu por aerossóis ou por proximidade com a pessoa que tinha infecção, né? Ou por modo indireto, ao tocar superfícies, né? Porque a pessoa não vai lá, só canta e vai embora, né? Então, tem uma interação entre as pessoas. Júlia, nós já estamos chegando no nosso tempinho final. Que coisa, né, gente? Luiz já pediu para falar, Janice já pediu para falar. Agora, Júlia, o Brasil quer saber. Janice, a Juliana disseram que não há nenhum documento que recomende o uso de máscara, seja ela qual for, para administrar quimioterapia. Júlia, o Brasil quer saber, nesse momento de pandemia, ambulatório de quimioterapia, clínica de oncologia, hospitais onde até que se prove o contrário, ele não tem Covid, qual é a máscara? Máscara cirúrgica e óculos de proteção, ou um protetor facial, tá? Então, pode ser o óculos de máscara e o óculos de proteção, né? Eu tô com um óculos particular, né? Mas um óculos de proteção, ou então o protetor facial, tá? Esse protetor facial não é para fazer propaganda, né? Mas é um protetor facial que é passível de limpeza e desinfecção. Eu acho que, inclusive, protetor facial, desculpe, em cima, porque eu já vi protetor facial com abertura aqui, eu tenho dúvida. Ele é aberto em cima? Não. Deu para ver? Veda mesmo, né? Veda na verdade, mesmo. Olha, ele é novo, ele está com plástico, e é bem interessante, porque vem com adesivo aqui, na parte externa, na parte interna eu já tirei, tá? Esse, assim, não quero fazer, como eu falei, não quero fazer propaganda, mas é um dos melhores, porque esse daqui, a minha irmã que me deu, é de montar, é um quebra-cabeça, gente, é um quebra-cabeça, tá? Então, se vocês souberem, né, gostarem de quebra-cabeça, é bem legal, né? Mas... Olha que é uma casa de enfermeira de controle de infecção. E esse daqui, né, é o que você falou, né? Eu fico com a testa exposta, né? Não fecha totalmente, tá? Mesmo que eu use gorro, né? Quer dizer, em situações onde há geração de aerossóis, né? Tá bom? Então, é isso, acho que é necessário discutir com o pessoal do controle de infecção e alinhar, né, as questões, né? Bom, para quimioterapia é assim, mas agora, e para pandemia por SARS-CoV-2? Qual que é o risco para o profissional e qual que é o risco para o paciente? Então, hoje se recomenda no Brasil, pela situação, né, de disseminação na comunidade, usar a máscara cirúrgica. O Luiz, ele está, assim, protegido, né, quando ele está preparando, né, os quimioterápicos, mas na hora que ele sai dali, ele já está exposto, né, a SARS-CoV-2, porque ele pode encontrar pessoas, né, que não têm sintomatologia, embora, né, tenha que seguir todas as recomendações, né, de distância, né, de 1 metro, né, sempre, né, não é só na comunidade, não tocar nos olhos, nariz e boca, porque é a porta de entrada. Então, sempre pensar, qual que é a porta de saída? É o trato respiratório, tá? É por isso que eu uso a máscara. A máscara é uma barreira eficaz, né, contra gotículas que eu estou liberando, e também me protege contra
a porta de entrada, mas daí tem que ser proteção facial, né? Tem que proteger óculos, nariz e a boca, né? E nunca pôr as mãos. Ô, Júlia, a Ana Cláudia, ela está perguntando isso, o protetor facial sem a máscara descartável? Olha, o que eles têm recomendado é protetor com a máscara, tá? Inclusive, a máscara N95, tá? Inclusive, para poder reutilizar a máscara N95, porque dessa maneira você usa com protetor, né? Você protege a máscara N95, porque a máscara N95, PFF2, ela é mais cara, né? Então, não dá para usar e descartar, né? Quer dizer, essa é a recomendação, na verdade, né? Mas a gente tem que pensar o que é possível, né? Então, usando com o protetor facial, é possível reutilizar, né, a máscara 95, e também é uma maneira de proteger a sua face. Muito obrigada, Júlia. Nós vamos já para considerações finais, né? Porque nosso tempo, gente, já se passaram 1h e 24 minutos. Estamos já terminando. Eu só queria falar uma coisa, porque eu disse do distanciamento, né, social, né? Então, a gente fala muito do distanciamento social, mas hoje eu li um artigo que diz assim, não se deve, que não é adequado falar em distanciamento social. A gente tem que falar em distanciamento físico, né? Então, é 1 metro, né? O CDC fala 2 metros, né? Por quê? Se a gente fala por idoso que tem que fazer, né, esse distanciamento social e que ele tem que ficar sozinho, né? Afastado de todo mundo, mas ele pode ter a interação social com as pessoas, com seus filhos, com seus netos, não há necessidade de ser fisicamente, né? Mas pode ser via, né, telefone, né, via web, como a gente está fazendo, né? Então, só pensando aí nesses termos que a gente costuma usar, né, e a gente não pensa muito, né, no significado. Muito obrigada, Júlia. Então, agora para valer, agora estamos acabando. Eu queria apenas colocar uma pergunta do Luiz, que havia feito aqui, para que vocês possam comentar. O Luiz Eduardo, que é do Acolhe Unco, que ele é residente e é um enfermeiro assim, que tem uma preocupação muito grande com um trabalho bem realizado. Ele pergunta: qual o tempo de uso adequado de um avental impermeável? Para finalizar mesmo, pergunta número 1, aproveitando a pergunta maravilhosa do Luiz. Vou voltar para você, Júlia. Avental para administração de quimioterapia. Eu posso usar o mesmo entre as pessoas? Pergunta número 1. Pergunta número 2. Você tem uma fórmula secreta e que pode revelar para a gente, porque esse é um problema que não é de hoje, com relação ao tempo de uso de avental, e aí também eu vou devolver para a Juliana, para a Janice, e de verdade acabar. Juliana, rapidamente nos responde aí, e também, já aproveitando, na Paula fala, Cleive, os convênios não pagam devido ser um EPI. Esse vai dar uma outra live, outra live. Diga, Júlia. Não é Júlia do controle. Júlia de controle de infecção. Volta essa pergunta aí que foi colocada, porque Júlia reagiu. Não, Cleive não é equipamento de proteção individual. Não é. Então, Cleive, olha aí, Ana Paula, o Cleive não é um EPI. Olha que coisa boa, quem está falando é uma enfermeira de controle de infecção. Quando eu cheguei em Salvador, tinha essa história também. No sistema fechado, porque o convênio não quer cobrir. Ele não é um EPI, é para evitar risco de infecção relacionada à corrente sanguínea. Ou seja, sistema fechado, quanto menos manipulação, mais segurança tem o paciente. Aliás, rapidamente, por favor, entre na Santa Casa, site da Faculdade Santa Casa, que nós teremos um curso de acesso vascular, onde Júlia estará, onde a Janice estará, e nós vamos falar exatamente sobre o sistema de difusão fechado.
Então, Julinha, deixa o Cleide de lado, que a gente já viu que ele não é EPI. Conte para a gente aí, responda aí o uso de avental. Ana Paula, depois você me manda, não sei se você tem meu contato, mas eu tenho um parecer escrito sobre isso, tá? Eu posso te mandar. Então, assim, avental é um equipamento de proteção individual, então tem que proteger o indivíduo. Então, ele não pode ser de uso comunitário, né? Não pode. Nós temos que pensar que o avental também pode ser o veículo de transmissão de micro-organismos, né? Agora, pensa aqui na pandemia, né? Que tanto se fala, né? Por que o profissional adquire SARS-CoV-2? No momento, principalmente, de desparamentação, né? Agora, você imagina, desparamentou, pendurou o avental e outro vai lá e vai vestir aquele avental contaminado, né? Então, está sendo um veículo de disseminação de micro-organismos, tá? Então, um avental comunitário, não, por favor, tá? Muito obrigada, Júlia. Olha só, olha aí, olha o que a Ana Cláudia está dizendo. Temos que aumentar esse tempo. KKK está ficando pouco. Eu também acho. É muito gostoso, né? A gente falar da prática, como ela é o dia a dia. Muito, muito, muito legal. Então, vamos finalizar. Eu vou pedir para que qual o endereço do curso, Lélia? Eu vou colocar depois para vocês, Faculdade de Santa Casa. Eu vou colocar. É um curso que vai ser bem legal, totalmente distante. A gente vai discutir muito acessos vasculares. Eu vou colocar depois para vocês, tá bom? Gente, eu gostaria que... Olha, tem várias perguntas aqui. Fiquem tranquilos que os palestrantes depois vão responder individualmente para vocês. Tem perguntas muito importantes sobre qual é a EPI para instilar quimioterapia na bexiga. Tem perguntas muito interessantes. Então, eu gostaria que começar com o Luiz para fazer considerações finais baseada nas colocações que ele já tinha pedido para mim. Lélia, eu quero complementar, eu quero falar sobre dispositivo de manipulação, eu quero falar. Então, Luiz, a fala é sua, por favor, faça as suas considerações finais. Muito obrigada. Nossa, pode realmente... Alô, oi. Realmente passou muito rápido a live, aí eu vi que tem muitas perguntas, não vamos conseguir responder ao vivo, né, a todos, mas a gente agradece muito a participação. Com relação à questão dos dispositivos de sistema fechado na preparação, a gente sabe que existem diversas marcas no mercado, né, e que também existem diversos estudos mostrando que nem todos são efetivos para segurar esses aerossóis, né, no processo de manipulação. Então, isso é um ponto bem importante que o farmacêutico precisa olhar, né, porque você vai estar usando um dispositivo, pagando por aquele sistema, e de repente ele não vai te proteger completamente. E também uma recomendação bem importante é que mesmo utilizando aquele dispositivo que é certificado, que tem comprovação de que não forma aerossóis, isso não isenta o uso dos EPIs e da cabine de segurança biológica, né? Porque às vezes a gente vê algumas confusões, né? Não é porque eu vou estar usando um dispositivo deste no processo de preparo que eu não vou utilizar uma máscara, que eu não vou utilizar uma cabine de segurança biológica. Pelo contrário, é um dispositivo que vai estar minimizando o risco do processo de preparo, né? E que, infelizmente, hoje no Sistema Único de Saúde é mais difícil o acesso. A gente sabe que algumas instituições conseguem, né? Mas que é mais difícil esse acesso, ficando aí mais para o público privado. Então, para finalizar aí minha fala, né, que o tempo está bem escasso, aí está dando 1h30 já de live, eu gostaria de agradecer, né, a todos pela presença aqui nessa tarde conosco. Para mim foi muito importante estar participando dessa live aí como farmacêutico, no meio das enfermeiras. A gente fica um pouquinho com medo, né, no convite inicial, mas a gente trabalha com equipe multi, e agradecer que, com certeza, vocês colaboraram aí para o sucesso dessa live, né, e do aprendizado de todos, o meu e de todos que estão participando. Vou tentar, posteriormente, entrar nos comentários e responder a cada um, tá? Agradeço a todos. Obrigado, Lélia. Tchau, tchau.
Muito obrigada, Luiz. Eu já consegui aqui meu apoio técnico, já deixou aqui o endereço do curso de acessos vasculares. Depois, tanto você que está no YouTube quanto você que está no Facebook, é só você clicar que você já chega lá direto. Se tiver qualquer dúvida, por favor, pode entrar em contato comigo que eu converso mais detalhes. Várias pessoas estão pedindo um detalhe para a Júlia com relação ao uso do Clave. Júlia vai passar para a gente vai disponibilizar isso nas nossas mídias. Continue seguindo a doutrina, continue, por favor, respondendo a nossa pesquisa de satisfação. Então, agora eu gostaria, Janice, que você encerrasse a sua fala, fazendo as considerações finais. Bom, então tem várias perguntas aí, né, que eu gostaria de responder também, não vai dar, mas acho que duas pessoas, o Luiz e a Andrea, falaram o tempo de uso do avental impermeável. É bastante interessante essa pergunta de vocês, porque a gente não encontra, porque ele estragaria em tanto tempo, a gente não encontra essa informação. Mas já existem algumas certificações questionando as instituições de troca a cada paciente. E aí a gente pensa em logística, a gente pensa em dimensionamento, né, de pessoal, e acho que ainda é uma realidade que a gente está mais distante, porque você vai tirar o avental e vai descartar, daqui a pouco você volta para colocar outra droga, você vai descartar, a gente gera mais resíduo, ou não tem onde pendurar esse avental. Então, o tempo de uso dele é bastante complicado, mas tem várias instituições que definem esse tempo. Eu já vi, e não acho correto, até descartar ao final de uma semana, mas aí também depende do recurso que você tem, da disponibilidade do EPI, né? Então, é por isso que eu digo a importância de nós, enfermeiros e farmacêuticos, e não só quem está na liderança, mas quem está na assistência também tem que ter voz, né? E participar dessas discussões dentro das instituições. Então, acho que a minha mensagem final é essa, né? Para quem é líder, ouçam quem está na assistência, e para quem está na assistência, tenham voz, levantem a mão, conversem com seus líderes sobre o que vocês têm buscado na literatura. É claro que a gente tem que se embasar sempre, não dá para ser só eu acho, e vamos mudar essa prática para ser cada vez mais seguro. Lélia, obrigada de novo pelo convite, foi uma honra participar com essa galera aí, com esse time de feras. Julinha, é sempre muito bom te ouvir, eu aprendo muito. E obrigada para todo mundo que participou e que fez perguntas. A gente tem muita coisa para discutir. Vamos levar isso para discussão em grupo, para congresso. Em novembro a gente vai ter um congresso de urologia. A gente vai falar mais de segurança ocupacional. A gente vai divulgar isso. Então, acompanhe. Obrigada. Obrigada, Janice. É muito bom sempre contar com o seu conhecimento com a gente aqui à tarde. E para finalizar, antes da Júlia, eu gostaria que a Juliana Paulucci fizesse as suas considerações finais, né, do que é possível falar nesse tempo restrito que nós já ultrapassamos. Vamos lá, Juliana. Eu queria comentar, antes de finalizar, sobre o dispositivo para conseguir lavar o equipo como sistema fechado. A gente já tem esse dispositivo disponível no mercado e acho que é algo que a gente tem que lutar para que os convênios paguem, que as instituições comecem a adquirir. É um dispositivo que ele fica depois do bag e antes do equipo. Então, o profissional consegue acoplar uma seringa, lavar todo esse equipo, garantir todo o medicamento para esse paciente. Então, é algo que vai melhorar, né, essa terapêutica. E fazer isso com segurança, sem se expor e sem ser também uma carga extra de trabalho, né, para esses profissionais. Acho que é algo que a gente tem que ir atrás para conseguir conquistar. As outras perguntas não vai dar tempo de abordar, mas a gente se compromete a responder depois. E eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui discutindo, a participação de todo mundo que contribuiu e agregou mais conhecimento para esse momento. Obrigada mesmo. Obrigada, Juliana, é muito bom estar com você. Gente, percebam, sempre na doutrina Educação em Saúde eu procuro fazer uma mescla, pegar pessoas experientes como a Júlia e a Eco e pegar pessoas
também experiente, apenas com um pouco menos de tempo, como a Juliana, para mostrar que nós temos que fazer sucessores. Nós precisamos misturar, tem que misturar tudo. Tem que misturar farmacêutico, enfermeira, psicólogo. Se a gente não mistura, gente, não dá certo. Quem vai pagar por isso é o paciente. Então, é muito bom. Olha que espetáculo. Conheci Juliana como residente, um espetáculo de profissional. E nós temos que valorizar os nossos colegas. Temos que trabalhar juntos para fazer sucessores. Tá bom? Muito obrigada, Juliana. E, para finalizar, Julinha, as pessoas estão pedindo o seu e-mail, pedindo um monte de coisa. Como a gente está ao vivo e o mundo está nos escutando, a gente não vai colocar o e-mail aqui. Mas eu já peço a você, Julia, que depois passa para mim o que você tem de importante que eu vou disponibilizar na página da doutrina. Eu estou ouvindo aqui, estou vendo vários comentários pelo Facebook, pelo Twitter, por todas as mídias, pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, todo mundo está elogiando a apresentação de vocês são maravilhosos. Então, Julinha, encerrando as suas considerações finais. Bom, eu também agradeço, Lélia, participar dessa live. Estou sempre aprendendo, né? Tudo que vocês falaram está aqui, ó, escrito está aqui, ó, fui anotando, né? E é um aprendizado mesmo. E é assim, Lélia, você tem razão. Eu acho que a gente tem que promover essa discussão, né? E envolver todos os profissionais, né, os jovens, né, eu estou no fim de carreira, quer dizer, não estou, né, no fim, né, mas eu sempre pensei que a gente tem que deixar pessoas, né, e pessoas competentes, não no nosso lugar, né, mas, porque também eu acho que as pessoas mais novas vão ser melhores que nós, sabe? Então, também acredito nisso, informar outras pessoas e continuar aí, né, nas melhores práticas. Eu acho que a gente sempre tem que pensar fora da caixa mesmo, né, em todas as circunstâncias e sendo o Covid ou não, né, eu acho que a gente tem que estar sempre pensando nisso, e não só pensar só no Covid, não pensar só na quimioterapia, acho que pensar na proteção do profissional e na proteção dos pacientes, e pensando, inclusive, né, nas pessoas com quem a gente convive, né, em casa, na comunidade, é isso aí. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram aí, né, que estão até o momento, né, nos ouvindo. Acompanhando. Muito obrigada, Júlia. Realmente é muito bom ter você aqui. Tenho certeza que sempre estarei convidando a todos vocês para retornarem, para poder fazer as considerações. Então, eu gostaria de agradecer a todos, e deixando aqui no final a Adriana Alves. Ela é a diretora da Clínica Amo, onde eu também já atuei como diretora, que é uma enfermeira super envolvida com a prática assistencial. Então, é um prazer e um orgulho muito grande tê-la aqui com a gente até esse final aqui de sábado. Então, muito obrigada a todos, foi muito bom. A gente seguirá com as lives aos sábados, às 16 horas. Então, continue com a gente, continue respondendo a pesquisa de satisfação. Então, uma boa tarde. Estamos já abrindo os shoppings, abrindo os salões, mas, por favor, mantenha o distanciamento, se proteja o outro. Então, fique com Deus. Até a próxima. Use máscara.